Entendeu, irmãos e irmãs? É um desafio. Falar deste tema é preciso unção de Deus, graça. Porque o coração nosso é ruim, é mau. E eu e você, amado, guardamos ressentimentos, rancores. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu trouxe isso da minha casa, quando eu implico com alguém. Então não se aprende perdão com as leis da natureza, nem por seleção natural, nem por geração espontânea. Eu entendo que perdoar, irmão, é um dos gestos mais nobres que existe. Só quando a graça de Deus vem sobre nós, vem sobre o pecador, é que esta graça nos coloca, nos leva a reconhecer quem somos, o que somos, e que precisamos estender a mão e dizer ao meu próximo, ao meu irmão, eu te perdoo. É um desafio. E eu quero ministrar essa palavra e dizer para você, querido, quem sabe você está guardando há quanto tempo ressentimento, mágoa. Quantos que estão dentro do arraial do povo de Deus e que não conseguem ter sucesso em nada e que vivem uma vida apática, minguada, porque não perdoa. E quem não perdoa adoece e se deforma como gente. É isso mesmo. A falta de perdão, quando você guarda um rancor, uma mágoa de alguém, isso vai devorando a tua alma, isso vai adoecendo o seu espírito, isso vai te enfeiando, isso vai tirando de você a sensibilidade, a humanidade. Por isso, querido, Jesus Cristo naquela cruz, o nosso mestre, o maior exemplo para nossas vidas, de como viver aqui, de como relacionar com as pessoas, o mestre do perdão, o mestre do amor, o mestre da sensibilidade, o mestre dos mestres, o nosso Salvador. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou. O grande Marte, o diácono cheio do Espírito Santo, Estevão, foi levado para a praça para ser apedrejado. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão dos céus. Ele viu Jesus assentado ao lado de Deus. Mas ele disse também: não lhes imputes, Pai, não lhes imputes este pecado. Um homem cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de encher do Espírito Santo, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, essas mazelas vão sendo extirpadas do baú da nossa alma. E a minha oração agora, meu irmão, minha irmã, porque cada um de nós, como eu lhes disse, é um cofre fechado. E só quem tem a chave é você, sou eu. E muitas vezes nós queremos arrombar o cofre, a intimidade do meu irmão, do meu cônjuge. Eu quero, na verdade, por implicância, por maldade, por vingança, eu quero invadir a privacidade
e eu quero mudar o meu próximo, eu quero fazer ele ser o que eu sou, e não conseguimos. E neste momento o Espírito Santo de Deus está me usando para que você pegue esta chave e abra aí este cofre fechado, para que o Senhor Jesus possa entrar e cear contigo e te dar graça, para que você possa jogar por terra essas mazelas guardadas, esta mágoa, esse sentimento de vingança, de ódio. Há quanto tempo você guarda aí esta revolta? E neste momento a graça de Deus virá sobre você, porque o propósito dessa mensagem é exatamente trazer libertação à tua alma, é trazer cura em nome de Jesus, o nosso mestre, o mestre do amor, o mestre do perdão, aquele que te chama para que você se desarme, para que você deixe ele entrar e fazer algo diferente na sua vida, em nome de Jesus. 80% ou mais de 80% das pessoas que estão procurando hoje médicos tem como causa essas doenças. Não é um mau funcionamento das glândulas, não é um problema genético, não é uma ferida que surgiu por invasão de um vírus, de uma bactéria. Mais de 80% está comprovado hoje das pessoas que procuram o médico são as doenças psicossomáticas. Vai somatizando, psique, alma, soma é o nosso corpo. E eu estou falando com pessoas que estão aí doentes por falta de perdão, porque guarda esse ressentimento. Não haja no teu coração, filha, não haja no teu coração, querido, esse ressentimento, essa erva daninha. Você saiu da igreja, você não quis resolver o problema na comunidade lá, achando que você mudar de igreja, que se você mudar de local, vai resolver. O problema está aí dentro de você, está aí dentro de você, e você precisa de liberar em nome de Jesus, e se libertar desta vítima que está aí, abandonar isso, para que você fique mais leve. Eu estive visitando uma jovem senhora que está com câncer. E sabe o que foi? Mágoa, ódio. Isso foi somatizando desde a infância. Foi somatizando a criação dela, os abusos que ela teve. E ela não falava com ninguém, foi guardando aquilo. E ela guardou no coração uma mágoa, um ódio de alguém da sua família. E ela está doente de câncer. É isso aí, gente. Você não é formado apenas de corpo e inteligência, você tem uma alma, uma psique. E é preciso você aprender que é preciso perdoar. O texto aqui diz em Mateus 5, 23 e 24: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Não adianta você ficar aí dedicando à igreja, feito uma barata tonta, minha querida. Você já perdoou sua sogra? Você já perdoou teu irmão?
Não adianta dar uma quantidade de ofertas, fazer uma grande doação para a igreja. Isso não é nada, isso é imundície. Primeiro, reconcilie com o teu irmão. Entende? A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, verticalmente, entendeu? Mas também para com nossos irmãos, porque nós fomos chamados por Deus para comer o pão da fraternidade, para estarmos juntos. Reconhecemos que, à semelhança da cruz, também temos duas linhas do fluir da reconciliação, que é a vertical, como eu lhes disse, o homem com Deus, sou eu e Deus, e a horizontal entre os irmãos, sua sogra, seu genro. Então, o mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com nossos semelhantes. Então, quem não perdoa, escute, belo lugar aqui, ó. Quem não perdoa não é perdoado. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida sua, meu irmão, na vida sua, querida. Ei! A reconciliação horizontal determina se a vertical recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida, se vai ou não. A palavra de Deus é clara quanto ao fato de que se não perdoarmos a quem nos ofende, escute, Deus também não nos perdoará. Jesus Cristo, quem afirmou isto no ensino da oração do Pai Nosso. Olha o que está escrito aqui, abra a sua Bíblia, querido. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 6, 14 e 15. Oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso para os crentes tem se tornado uma reza, uma repetição de palavras, uma superstição. Olha como é forte aqui. Como diz esse pessoal, e é forte. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como os céus. Olha o crente rezando, olha o crente supersticioso. Quando chega nessa parte agora, olha, perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Perdoa as minhas dívidas, Deus. Aí Deus olha assim, hipócrita. Eu estou pregando para mim e para você, meu irmão. Você quer ficar leve, livre, abençoado? Hein? Você quer prosperar na vida? Perdoe. Este é o caminho, é um dos caminhos da prosperidade, é você perdoar. E outra coisa, viu? Tem crente aí, diz que é crente em casa, é o crente online. Ei, abandonando a congregação, Deus nos fez para sentir o cheiro um do outro, sentir o cc um do outro, sentir aquele irmão que não escovou o dente com aquela boca com cheiro esquisito. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Mas o que acontece? Você é muito lindo, meu irmão, você é muito linda, minha irmã. Quer se isolar? Ah, eu prefiro, pastor Eugênio, conviver com animais. Ah, é? Eu prefiro, pastor Eugênio, mexer, sabe? Com gato, com cachorro, sabe por quê? Isso é um pecado diante de Deus. Isso é orgulho. Porque tem pessoas que querem que os outros sejam igual elas. Eu já fui assim, como pastor, como crente, como esposo. Eu queria que a minha esposa fosse do jeito que eu tracei. Eu queria que a igreja, que os meus irmãos fossem iguais a mim.
E cada um de nós tem a sua peculiaridade. Cada um de nós é um ser especial feito por Deus. E isso faz uma grande diferença. Você já viu aquele cara mala, aquela mulher mala que não dá certo com ninguém, só sabe reclamar? Isso é orgulho. Deus nos chamou para relacionar, não foi com cachorro, com gato, não. Sim, temos de amar a natureza, podemos ter os animais, mas Deus nos fez para relacionar com Ele, para relacionar com as pessoas, e depois vem o restante. Nós temos trocado. A gente relaciona com a divindade da televisão, com a internet. A gente relaciona com o poder, com o dinheiro, com a ganância, não é assim? Tira Deus e depois a gente passa a amar as coisas materiais, o poder, a fama. Não é assim? A influência que eu tenho. E como alívio de consciência, como autoexpiação, de vez em quando eu vou na igreja, eu vou lá e dou as cestas básicas, eu vou lá e dou oferta. É isso que tem acontecido. Então aprenda isso, querido. O problema é que o orgulho entrou no nosso coração. Deus te fez, mulher, para congregar. Volte para a sua igreja. Meu jovem, vai congregar. Meu querido, não é para você ficar em casa com a mente cheia desses sites aí da internet. Não tem negócio de ser crente em casa. Deus nos fez para a comunhão. Oh, glória a Deus. Então, esse é o problema. É mais fácil ficar em casa, não vou na igreja mais não, aquela irmã me feriu, o pastor me distratou, o diácono chamou a atenção do meu filho. Vocês estão vendo, meus irmãos, que cada dia que passa, as pessoas querem ficar isoladas. E com isso, com este isolamento, acaba enchendo a mente, o coração de pensamentos, de elucubrações, e aí se torna uma pessoa derrotada, se enfeiando, virando um bicho dentro da própria casa. Quem não perdoa, não é perdoado. Deus tem nos dado, queridos e queridas, seu perdão gratuitamente, sem que o merecêssemos, e espera que usemos do mesmo espírito de misericórdia para com aqueles que nos ofendem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Se fluímos com o Pai Celestial no mesmo espírito perdoador, permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus. Contudo, se nos negamos a perdoar, interrompemos o fluxo da graça. Isso mesmo. Acabamos interrompendo o fluxo da graça de Deus em nossa vida. E nossa reconciliação vertical é comprometida pela ausência da horizontal. Cristo também, o Senhor Jesus, Ele nos advertiu com clareza sobre isso. E em uma de suas parábolas, Ele fala sobre isso. Olha o que Ele diz aqui em Mateus 18, 23 a 35. Você está na sua casa aí? Abre a tua Bíblia. Presta atenção, você que está no escritório aí. Ei, você que tem nos ouvido aqui, você que tem sempre sintonizado aí, você que gosta de ouvir palavras, esteja sempre com a Bíblia ao lado. Olha o que diz aqui. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, meu senhor, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe toda a dívida, 10.000 talentos, irmãos. E o senhor daquele servo perdoou. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários
e agarrando, o sufocava dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Esse é o problema nosso, irmãos. Falamos paz do Senhor, cantamos, né? Como é precioso, irmão, está bem junto a ti, não é assim? Hein? E juntos lado a lado, de boca para fora, é só a melodia, é a poesia. Veja aqui, o significado desta libertação dada por Jesus Cristo é muito forte. Temos um rei e dois tipos de devedores, irmãos. Se a parábola ilustra o reino de Deus, então o rei figura o próprio Deus. O primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto que a do segundo estava ao seu alcance. Não há como comparar a dívida de cada um aqui. 10.000 talentos da dívida do primeiro servo era o equivalente a quanto? 200.000 dias de trabalho, já pensou? 200.000 dias de trabalho. Multiplica aí quanto que é o salário mínimo. Divide então 788 por 30, dá quanto? Hein? Multiplica então aí um dia de trabalho por 200.000. Enquanto que os 100 denários que o outro servo devia, era o equivalente a apenas 100 dias de trabalho. Esta diferença revela a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com o nosso Pai, com o nosso Deus, e que por ser impagável, estávamos destinados à prisão, à escravidão eterna, ao inferno. O que aconteceu? Sem que fizéssemos nada por merecer, Deus, em sua bondade, nos perdoou. Ele espera que façamos o mesmo. O cristão que foi perdoado de seus pecados e recusa-se a perdoar um irmão, seu conservo no evangelho, terá seu perdão revogado. Isso é muito sério, povo de Deus. As ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto das nossas ofensas que o Pai Celestial deixou de levar em conta. E a premissa bíblica é de que se podemos então perdoar, e se fomos perdoados por Ele, então também devemos perdoar cada um de nós, a cada um de nós semelhante a ofensa que nos fez. Irmão, se não fosse as misericórdias do Senhor, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Esse Deus é um Deus de misericórdia. Então escuta, em primeiro lugar, quem não perdoa não é perdoado. Em segundo, a falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso. Olha o que diz aqui Mateus 18:34, eu vou repetir aqui. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Os carcereiros aqui, olha, aos opressores, aqueles que iam chicotear até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo significa torturador. Torturador.
Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. Entendeu? E isso é a realidade espiritual na vida, gente. De gente que não perdoa. Além de ficar com a culpa, ainda existe os principados e potestades que amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas. O diabo coloca angústia, depressão, enfermidades, debilidade física, oprimindo. Consequência de quem não perdoa. Entende? Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. A falta de perdão, preste atenção, a falta de perdão produz dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Por isso sempre, olha, escute, por isso, sempre eu gosto de dizer a quem precisa perdoar. Já não basta o primeiro sofrimento, porque acrescentar um outro maior ainda, a mágoa. Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. Porém, eu digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o que o perdão produz na vítima, naquele que está ferido. Sem perdão não há cura. A doença interior só se complica e a saúde emocional, espiritual e física da pessoa, a pessoa que está ressentida, é seriamente afetada. Hein? O Senhor Jesus nos adverte em Mateus 5, 25 e 26. Olha o que ele diz: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Não sei exatamente como é esta prisão. Hein? Não sei como que você está aí. Mas sei que Cristo não estava brincando quando falou dela. A falta de perdão me prende e pode prender a vida de mais alguém. Isto é, muitas vezes quando eu não perdoo, eu adoeço as pessoas. As pessoas que convivem comigo veem eu todo dia amargurado. Atrapalha a relação conjugal. Tenho presenciado gente que esteve presa por tantos anos e ao decidir perdoar foi imediatamente livre. Isso também pode acontecer com você. Basta decidir perdoar. Você está aí nesse cárcere, você está aí nessa prisão, você está aí fechado, fechada. Perdoe. Perdoe o teu ex. Perdoe aquele teu pai que te maltratou tanto, que te feriu, que estuprou você, invadiu sua privacidade. Ei, escute, perdoe. Filho, perdoe. Ei, maridão. Ei, querido, perdoa sua ex-esposa. Perdoar é deixar o meu próximo nascer de novo na minha história. É colocar novamente o número do telefone dela, do telefone dele, na minha agenda. Deixar que a pessoa faça parte de novo da minha história, sem mágoas, sem ressentimentos, sem as lembranças trágicas que ainda faz doer na alma, sangrar. Então perdoe em nome de Jesus. Nesse momento vai haver cura, gente, e já está acontecendo cura em nome de Jesus. E você fala assim: pastor, eu não consigo. É verdade, não consegue mesmo não. Perdoar é uma ação milagrosa do Espírito Santo de Deus. E você poderá falar: Deus, há quanto tempo eu guardo mágoa da minha ex-esposa?
Há quanto tempo, Deus, eu guardo mágoa daquele irmão meu que fez de mim um objeto? Há quanto tempo, Deus, eu guardo mágoa daquele homem que matou meu pai? Eu tive o privilégio e a oportunidade de conversar com a família. Uma moça revoltada porque ficou sabendo o criminoso, o nome do criminoso, quem foi que havia matado o seu pai. O pistoleiro ficou sabendo quem mandou matar. Hoje essa pessoa é uma crente em Jesus transformada. Houve um milagre. Na época nós oramos, nós conversamos. Deus usou na época um missionário, uma missionária, não lembro, que ela quebrantou o coração e perdoou. Será que você tem coragem de olhar no olho daquela pessoa e te perdoou? É só assim que você vai ser livre. A vida é maravilhosa. A vida é linda. Tem os pesares, tem as dificuldades, tem as lutas. Mas a gente complica muito mais. O homem mais extraordinário que já pisou no chão do planeta Terra morreu há 2000 anos com os braços abertos numa cruz para dizer para eu e para você que Ele nos ama, que Ele perdoou os seus carrascos, os seus algozes. E Ele me chama e te chama para dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, cansados do ódio, da mágoa, cansada de sofrimento, cansada de ficar preso, presa no cárcere. Eu vos aliviarei, eu curarei a tua ferida, eu te liberto, eu tenho poder. Receba agora em nome de Jesus a graça dele sobre a tua vida, em nome de Jesus, receba pela fé. Eu oro agora pela fé para que você receba agora a cura em nome de Jesus. A cura em nome de Jesus. Eu vi uma coisa milagrosa acontecer, coisa maravilhosa, uma mulher que foi traída pelo marido, traída, e ela guardou mágoas há tanto tempo. Deus libertou esta mulher. O marido, o ex-marido, que já estava com outra mulher e tinha outras, e estava doente. E essa mulher, com o perdão de Deus, foi até ele, perdoou. Olha para você ver que atitude de generosidade que só vem de Deus. E ela resolveu então cuidar, ajudar aquela mulher que estava ali esperando a morte dele. Se ofereceu para ajudar. Isso é coisa maravilhosa, gente. Eu tenho a história de 3 meninas, filhas. Seu pai abandonou a sua mãe e elas cresceram, casaram. O seu pai teve outra filha. Você acredita que essas meninas perdoou a mulher, perdoou seu pai, foi lá? Aquela menina chama de irmã. Isso é graça. Só um milagre de Deus. Então escute. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. O perdão flui da benignidade do coração, ou no coração, e não por haver ou não benignidade no ofensor. Jesus disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, devo procurá-lo para tentar reconciliação. Mesmo se tal pessoa não me procurar, ou nem mesmo quiser falar comigo, tenho que ter a iniciativa, tenho que tentar. E é isso que é interessante, que mostra um coração quebrantado. Deus ofereceu perdão gratuito a todos, independentemente de qualquer comportamento. E Ele é nosso exemplo. Eu quero fazer um desafio para você, meu senhor. Ei, eu quero fazer um desafio para você, minha senhora. Eu quero fazer um desafio.
Esta mágoa que você sente do seu ex-marido, daquele homem que traiu a confiança sua, daquele ex-seu sócio, se prontifica a perdoar e fala com Jesus: Jesus, eu quero perdoar. E você vai ver como que a tua vida vai prosperar, vai melhorar. Você será uma nova pessoa. Ei, liberte-se dessa prisão. Saia desse cárcere. Saia dessa masmorra gélica, fria, cheia de ácaro. Saia desse cubículo que você vive. Saia dessa prisão. Em nome de Jesus. Saia desse calabouço, meu querido. Em terceiro lugar, eu falei em primeiro lugar, quem não perdoa não é perdoado. Em segundo lugar, a falta de perdão é uma prisão. Em terceiro lugar, não há limite de vezes para perdoar. Não há. Certa ocasião, o apóstolo Paulo quis saber o limite, ou melhor, o apóstolo Pedro, ele quis saber o limite de vezes que existe para perdoar alguém. E ele ficou estupefato, surpreendido pela resposta do Senhor Jesus Cristo que lhe deu. E aqui em Mateus, capítulo 18, 21 e 22, olha o que diz. Então Pedro aproximou-se-lhe e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O Senhor declarou que mesmo se alguém repetir sua ofensa contra mim por 490 vezes, ainda deve ser perdoado. Na verdade, os comentaristas bíblicos em geral entendem que Jesus não estava se prendendo a números, mas tentando remover o limite imposto na mente daquele discípulo ou daqueles discípulos para perdoar. Ei, irmão, pense, o que seria de mim, de você, de nós, sem a misericórdia do Senhor? Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas mais Ele vai nos perdoar? Se devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou, então fica claro que não há limite de vezes para perdoar. Ah, pastor Eugênio, fazer isso não. Vai continuar doente? Olha, quem leva vantagem, sabe quem é? O diabo. Já falamos que é uma prisão espiritual ocasionada por reter o perdão e que demônios se aproveitam dessa situação. Você sabia que os demônios, os principados e potestades, eles alimentam da desgraça nossa, dos maus pensamentos, de um coração cheio de pensamentos ruins? É assim. Agora queremos examinar um outro texto bíblico que nos mostra claramente que a falta de perdão dá vantagem para o capeta, para o diabo. Segundo Coríntios 2, 10, 11 diz, olha o que diz aqui. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. O apóstolo Paulo revela que se deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é Satanás, o adversário de nossas almas. Ele diz ainda que não ignorava as maquinações do maligno, o poder dele. Sabe por que a tua casa está assim, meu irmão? Com essa opressão, a tua vida está totalmente apática. Você está encurvada. Sabe por que você, meu querido, continua doente na tua alma? Porque você não perdoa. E o inimigo aproveita disso, viu? Olha, nós não podemos subestimar o Satanás, nem superestimar o Satanás. Ele existe, ele está aí agindo.
E nós não podemos, de maneira alguma, ignorar os seus desígnios, as suas maquinações. Precisamos entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão, que o ofendido não lucra nada por não perdoar, que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso. O único que lucra com isso é o diabo, pois passa até a autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. Olha esse buraco que está na tua alma aí. Olha o buraco que está aí. Um pastor foi visitar no hospital uma jovem doente, e ali ela guardava mágoas, revoltas. Os médicos não conseguiram descobrir o problema, fazia tudo quanto é exame. Você notou que você faz um tanto de exame, mas não tem nada, porque está na tua mente. Aquele pastor orou para aquela moça. Ela estava possessa por um espírito imundo. Ela foi guardando mágoas. Quando você guarda mágoa, o diabo abre uma brecha na tua vida. Sabia? Ou melhor, ele acha a brecha para entrar e agir. E aí que vai perturbando você, ele vai instigando, ele vai colocando as suas setas inflamadas, os teus dardos inflamados, venenosos, para tirar você da presença de Deus. E você vai endurecendo o coração. E você vai endurecendo, um abismo chama outro abismo. Você está com o coração duro. Ei, em nome de Jesus, eu quero orar por você e pedir ao Senhor para que extirpe esta ferida que está aí, porque você vai perdoar agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! É preciso fé para perdoar, viu, gente? É preciso. Então precisamos de entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão, e que o ofendido não lucra nada por perdoar. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo, que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando alguém para que possa tragar. É o que diz aqui em 1 Pedro 5,8. E precisamos de resistir firmemente. Tiago fala: resista ao diabo, resistir firme. Mas quando nos recusamos a perdoar, estamos deliberadamente quebrando todos esses mandamentos, quebrando mesmo. Resista, meu irmão. Sabe como você vai resistir? Perdoando. Isso é pela fé. Eu quero falar aqui, olha, é pela fé. Você vai dizer assim: Deus, eu não consigo. Há quanto tempo eu guardo essa mágoa do meu pastor? Há quanto tempo, Deus, eu não consigo, mas eu estou doente, Jesus. Me liberte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? É Jesus. E eu quero começar a concluir e dar aqui uns conselhos práticos para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que por outro lado não é algo tão fácil de se fazer. E eu quero oferecer alguns conselhos práticos que serão de grande valia. Primeiro, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Fala com sua esposa aí, fala com essa pessoa ao seu lado aí, ó, seu colega de trabalho. O perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. Já dissemos que o perdão não é por merecimento, logo não tenho motivação alguma em minhas emoções a perdoar. Não me alegro por ter sido lesado, mas me libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Pastor Eugênio, eu não sinto vontade de perdoar. Você não vai sentir nunca. O seu coração é ruim, é enganoso. Portanto, o perdão não flui espontaneamente. Deve ser gerado no coração por levar uma consideração aquilo que Deus fez por mim e sua ordem de perdoar. As consequências da falta de perdão também devem ser lembradas para dar munição à razão do que à emoção. É preciso fé para perdoar. Certa ocasião, quando Jesus ensinava seus discípulos a perdoarem,
foi interrompido por um pedido peculiar. Aqui em Lucas 17, 3, 5, que ele diz, olha, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, então perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, olha o que eles disseram, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Naquele instante, os discípulos reconheceram que para praticar este nível de perdão, iriam precisar de mais fé. E Jesus parece ter concordado, pois nos versículos seguintes, ele nos ensinou que a fé é como semente. Quanto mais se exercita, tá entendendo? Planta, mais ela cresce, ela se colhe. Então, ao invés de você ficar ruminando aí, trazendo à memória o passado, as lembranças trágicas do passado, vai trazendo à memória as promessas de Deus, o perdão de Deus, vai trazendo à memória o que Deus fez por você, vai semeando, vai plantando, vai falando, eu amo aquela pessoa, eu vou perdoar ele, eu amo no amor de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia fala, meu irmão, que você tem que falar em nome de Jesus, é uma semente que você vai lançar, você vai falando. Faça um voto a Deus, eu não vou mais falar mal, eu não vou mais ficar trazendo à minha memória essas lembranças trágicas, eu não vou trazer à memória mais o que aconteceu comigo, que aquela mulher me ofendeu, me magoou, aquele homem, aquele cidadão. Eu quero trazer à memória, que eu preciso perdoar para eu ser livre, eu quero trazer à memória que essa vida é maravilhosa e eu posso vivê-la com toda intensidade. E eu preciso perdoar. Entende, meu irmão? Entende? É necessário crer que Deus é justo e que Ele não nos pede mais do que aquilo que podemos dar. Se Deus nos pediu que perdoássemos, Ele vai nos socorrer dispensando sua graça no momento em que tivermos uma atitude de perdão. Hein? Deus está aí, sabia? Deus não nos mandaria um mandamento, sendo que nós não pudéssemos cumprir. Quando ele fala, orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Talvez o seu inimigo íntimo é teu marido ou tua esposa. Deus está dando para você, sabe o quê? A capacidade para você perdoar. E você pode falar assim, Jesus, perdoa através de mim. Muitas vezes o perdão precisa ser renovado. Depois de declarar alguém perdoado, o diabo, que não quer perder seu domínio, vai tentar renovar a ferida. Em Provérbios 17, 9, as Escrituras Sagradas nos falam sobre encobrir a questão ou renová-la. É preciso tomar a decisão de esquecer o que houve e renovar somente o perdão. Cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente seu perdão. Eu perdoei. Eu perdoo. Ore abençoando seu ofensor. Ore abençoando lá seu ex. Ore abençoando essa pessoa. Lute contra a mágoa. É importante ver os ofensores como vítimas. Isto é algo especial que vejo em Jesus na cruz. Olha o que ele diz. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha para você ver. Jesus falou assim, Pai, perdoa eles. Sabe o que acontece contigo? Você hoje se sente vítima. Aquele desgraçado, aquele vilão, aquela mulher acabou com a minha vida, com a sua história. Aquele homem desgraçou comigo. Mas foi através da desgraça que Deus permitiu acontecer na tua vida que você hoje conheceu a Deus. Veja por outros olhos. Veja por outro prisma. José do Egito tinha de tudo para poder ficar ali, magoado com seus irmãos, vingado dos seus irmãos. Olha o que José fez. José é o protótipo de Jesus. Não foi perfeito, porque José tinha os seus pecados, Jesus foi perfeito.
José falou com seus irmãos, chorou, abraçou-os e disse: não, não fique querendo morrer, não fique desse jeito. Deus estava por trás de tudo. E se vocês não tivessem feito isso, eu não estaria aqui. Deus não teria me usado para ser príncipe. Se coloque nessa posição, entenda isso, olha com outros olhos. O problema é que a mágoa só sabe ver desgraça, só sabe se colocar como vítima. Eu sou desgraçado, ele acabou comigo, ele detonou minha alma, e fica aí doente. Você pode ver. Irmãos, uma pesquisa, eu quero só pegar depois a pesquisa, comprovada, pessoa que guarda rancor, mágoa, ela envelhece mais rápido. Isso é claro, eu queria pegar uma pesquisa de quem foi, qual foi a equipe, porque as doenças psicossomáticas estão aí, é claro. Tem de liberar. Esses dias eu vi uma senhora, 92 anos de idade, crente em Jesus, bonita, uma mulher alegre, uma mulher para cima, tudo dela é louvado seja Deus, graças a Deus. A Bíblia fala que o justo ainda na velhice dará frutos, será cheio de seiva e verdor, será como uma palmeira plantada junto às águas. É isso aí. Escute, perdoe. A história de José me fascina quanto a isso. Ele não se fez vítima. E ele também entendeu que os seus próprios irmãos foram vítimas. A mesma coisa que aconteceu aqui com Jesus. Em vez de olhar para eles, para os seus algozes, como quem merece punição e castigo, olha a nobreza de Jesus, do mestre do perdão, do amor. Jesus enxerga que eles também eram vítimas. Aqueles homens estavam em cegueira e ignorância espiritual, debaixo de influência maligna, sem nenhum discernimento de quem estavam de fato matando. Eram vítimas de todo um sistema que os afastou de Deus e da revelação das Escrituras. E ao reconhecer que ele é quem eram vítimas, em vez de alimentar dó de si mesmo, como eu sempre faço e você está fazendo, Jesus teve compaixão deles. Acredito que este é um princípio para o perdão fluir livremente. Assim como Jesus o fez, deixando exemplo, Estevão, como eu disse. Aqui diz, Estevão fala assim, olha, aqui diz o texto, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Quando você começa a enxergar as misérias da vida espiritual de seu ofensor, ao menos a quem manifestou no momento de ferir, e canaliza o amor de Deus por ele, como você também necessita do amor divino, ao se achegar arrependido em busca de perdão, a coisa fica mais fácil, entende? Será que você poderia olhar para o teu marido e falar assim, poxa vida, ele também foi vítima? Olhar para a tua esposa e falar assim, poxa, ela foi vítima também. O mundo é assim, gente. O mundo é assim. Por isso que ele veio morrer numa cruz por nós. E ele me usa para falar contigo. Perdoe. Perdoe. O marido chegou para o pai e disse, pai, não aguento mais a minha esposa. Quero matá-la, mas tenho medo que descubram. O Senhor pode me ajudar, pai? O pai respondeu, posso sim, meu filho, mas tem um porém. Você vai ter que fazer as pazes com ela para que ninguém desconfie que foi você. Quando ela morrer, vai ter que cuidar muito bem dela, ser gentil, agradecido, paciente, carinhoso,
menos egoísta, retribui sempre, escuta mais. Tá vendo esse pozinho aqui? Todos os dias você vai colocar um pouco na comida dela. Assim, ela vai morrer aos poucos. Passados 30 dias, o filho voltou e disse ao pai: eu não quero mais que ela morra. Eu passei a amá-la. E agora, como eu faço para cortar o efeito do veneno? O pai então sorriu e respondeu: não se preocupe, filho. O que eu te dei foi pó de arroz. Ela não vai morrer, pois o veneno estava em você. Quando alimentamos rancores, morremos aos poucos. Que possamos fazer as pazes conosco e com quem nos ofendeu. Que possamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Que possamos ter a iniciativa de amar, de dar, de doar, de servir, de presentear. E não só a de querer ganhar, ser servido, tirar vantagem e explorar o outro. Que o amor de Deus nos alcance todos os dias, pois não sabemos se teremos tempo de nos purificarmos com este antídoto chamado perdão. Tua caminhada ainda não terminou. A realidade te acolhe, dizendo que pela frente o horizonte da vida necessita de tuas palavras e do teu silêncio. Se amanhã sentires saudades, lembra-te da fantasia e sonha com a tua próxima vitória. Vitória que todas as armas do mundo jamais conseguirão obter, porque é uma vitória que surge da paz e não do ressentimento. É certo que irás encontrar situações tempestuosas novamente, mas haverá de ver sempre o lado bom da chuva que cai, e não a faceta do raio que destrói. Tu és jovem, atender a quem te chama é belo, lutar por quem te rejeita é quase chegar à perfeição. A juventude precisa de sonhos e se nutrir de lembranças, assim como o leito dos rios precisa da água que rola e o coração necessita de afeto. Não faças do amanhã o sinônimo de nunca, nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram, olhes para trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que chegues para poderem seguir-te. Charlie Chaplin.